RFI, as vozes do mundo. E fica agora com o programa Vida em França, realizado hoje por Stéphanie Palma. Vida em França. Nos últimos dias, centenas de migrantes viveram momentos de indefinição a bordo de 4 navios humanitários ao largo da costa italiana. Um deles, o Ocean Viking, da ONG SOS Méditerranée, acabou por ser acolhido a título excepcional por França, algo que não acontecia há 8 anos. Paris decidiu adotar esta postura após Roma ter recusado terra firme a 234 pessoas. Em entrevista à RFI, Pedro Viana, antigo responsável pela revista francesa Migration et Société, começa por dizer que não entende esta questão como sendo um virar de página por parte de França. Eu não diria um virar de página, porque todas essas coisas acontecem de uma maneira ou de outra, a forma varia, mas o fundo é sempre o mesmo, que é o resultado de uma política migratória completamente absurda dos países da União Europeia e da União Europeia ela mesma. Uma política de fechamento, tentativa de fechamento absoluto das fronteiras, que é uma coisa impossível. Considera que a União Europeia deveria ter uma política mais aberta no que diz respeito ao acolhimento de migrantes? E se sim, porquê? A primeira coisa é saber que não existe uma verdadeira política migratória da União Europeia, porque em todos os textos da União relativos às migrações começa sempre por reafirmar a soberania nacional em matéria de migrações, ou seja, de admissão no território. Então, no fundo, há uma política que consiste em fixar normas mínimas, que são realmente mínimas, mas não há uma verdadeira política migratória europeia, porque cada Estado tem o direito de admitir quem quer, quando quer, em seu território. Então é uma ilusão falar de política migratória europeia, é uma ilusão. O que há são políticas nacionais que todas obedecem à mesma lógica, quer dizer, uma tentativa de bloqueio total das fronteiras, e depois cada um quer fazer mais do que o outro com aquela velha história do medo de que se fizer melhor vai atrair. É a lógica da atratividade, que é uma coisa completamente absurda. E em meio a tudo isto, as pessoas deixam de ser o fator mais importante. O que conta não são as pessoas, e vemos situações como essa dos migrantes perdidos no mar e necessitando dias e dias e dias para ser recebidos em algum lugar. E qual é a análise que faz deste braço de ferro entre Paris e Roma devido ao acolhimento por parte de França dos migrantes do navio Ocean Viking? Eu diria que é um epifenómeno. São gesticulações, cada um tentando dar garantias à extrema-direita de seu próprio país. A Meloni em Itália, porque é de extrema-direita e foi eleita com base a estas propostas de endurecimento da política com relação às migrações. E em França, porque Emmanuel Macron não tem maioria no Parlamento e necessita, para obter certos votos, não romper com a extrema-direita. Então faz-se uma política que, no fundo, tem muito a ver com a extrema-direita, sem dizer o nome. E como dizia Radomiro Tomic em Chile, nos anos 70, quando se faz aliança com a direita, é sempre a direita quem ganha. O acolhimento dos migrantes por parte de França foi alvo de várias críticas por parte da direita conservadora, que entende que os migrantes deveriam ser acolhidos no porto mais próximo, nomeadamente no norte de África. Como é que vê esta postura da direita francesa? Isto é uma estupidez absoluta, como tudo o que dizem essas pessoas que querem acabar com as migrações no mundo, esquecendo que a Europa foi um dos continentes de maior emigração durante todo o século XIX, que foram mais de 50 milhões de europeus que se foram a outros continentes, e essa turma esquece completamente este facto. Mas o problema é que o direito marítimo internacional diz que as pessoas recolhidas no mar devem ser desembarcadas no porto mais próximo. O porto mais próximo era italiano, porque não podemos esquecer que a ilha de Lampedusa, que é italiana, está mais próxima das costas de África que das costas europeias. E, evidentemente, desembarcar migrantes em países como Líbia é um crime, porque sabemos qual é a situação naquele país. Então, isto é uma tentativa de diversão.
E, ao mesmo tempo, uma outra tentativa de diversão é dizer a França acolheu, porque é necessário ver como foram acolhidas essas pessoas. Essas pessoas, as associações já estão a denunciar a maneira como estão sendo tratadas aonde foram... A que é que se refere neste sentido? A que é que se refere quando diz que temos de ver a forma como estas pessoas foram tratadas? Hoje saiu um comunicado de uma associação chamada ANAFE, que cataloga todas as violações. As pessoas são fichadas, têm que levar em volta ao braço um bracelete com números de identificação. Parece que não há telefones para que possam comunicar. Não podem entrar em contato com advogados. Por quê? Porque esse lugar em que foram acolhidos foi declarado zona de espera, como no aeroporto, como há nos grandes aeroportos. Então essas pessoas não estão oficialmente no território francês. A chamada zona de espera é uma ficção jurídica que a pessoa não está no território francês. Então ela não tem liberdade de movimento, ela não pode sair de onde está, ela está em situação, de uma certa forma, de prisão. E, ao mesmo tempo, outros países europeus disseram que vão acolher Portugal é um deles. Portugal, Alemanha. E, ao mesmo tempo, então, como vão determinar essas coisas? Ninguém sabe ainda quais serão os critérios. Mas, ao mesmo tempo, há pessoas que querem pedir asilo. E não deixar que essas pessoas peçam asilo, porque mesmo na zona de espera há uma regulamentação sobre a maneira de pedir asilo quando se está na zona de espera, e isso não está a ser respeitado. Uma vez mais, o interesse das pessoas desaparece diante do interesse dos Estados, que são, na minha opinião, interesses espúrios. Na sua opinião, que tipo de postura deveria adotar a França nesta situação concreta? Eu penso que a primeira medida seria acolher as pessoas em condições dignas e deixar que cada um se manifestasse dizendo: eu desejo ir ao Reino Unido, eu desejo ir para a Itália porque tenho família lá, eu desejo ficar em qualquer lugar, para mim pouco importa que país Dar vou. liberdade de escolha às pessoas, é essa a sua opinião? É o que falta neste momento. Vemos o que acontece hoje em dia entre a França e o Reino Unido. Por falar em França e no Reino Unido, em paralelo, nos últimos dias, estes dois países avançaram com um acordo para lidar com a crise migratória no Canal da Mancha. Quais são, na sua opinião, as vantagens deste acordo? Só no fim de semana, cerca de 1000 pessoas tentaram já fazer novamente a travessia. Vantagem para quem? Vantagem para quem? Porque eu acho que não existe crise migratória, existe uma crise do acolhimento dos migrantes, mas esse acordo é a continuação. Temos que saber que hoje em dia a fronteira entre a França e o Reino Unido está no território francês. A ideia é que os fluxos migratórios sejam melhor controlados, existirão mais controlos costeiros e melhores equipamentos para cumprir esse objetivo. Será que os migrantes, perante estas circunstâncias, irão submeter-se a correr cada vez mais riscos para tentar fazer a travessia? A prova que sim é que isto dura há quase 40 anos. E os migrantes não são estúpidos, os migrantes sabem o que vão enfrentar. E o que não se percebe é que as motivações para que partam são tais que eles sabem, os migrantes sabem o que vão enfrentar. Não é dizer que não sabem. Há gente que diz, temos que explicar. Mas eles sabem, hoje em dia tudo se sabe. E apesar dos riscos que vão correr, tenha esta vontade e que é devido às causas que provocam as migrações. E isto vai levar a quê? Isto vai levar a uma escalada. Agora, o que ninguém se pergunta, quando se faz uma política que ao cabo de um certo tempo mostra que não é eficiente, o que se faz? Que muda-se de política? Não. Há 40 anos quase, essas políticas migratórias nos países europeus de fechamento total são absurdas. Ninguém pode controlar os fluxos migratórios. As migrações acompanham a humanidade desde que a humanidade apareceu na face da Terra. E querer controlar os fluxos migratórios é uma coisa totalmente absurda. O máximo que se poderia fazer seria, como disse o Papa há alguns dias atrás, combater as causas dessas migrações. Ouvimos Pedro Viana, antigo responsável pela revista Migration Société, que nos fez um comentário acerca da questão migratória e do papel de França neste domínio nas últimas semanas.